Deixe-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Uma vez mais, como de praxe, corriqueiro, habitual e costumeiro, por aqui o teu servo, irmão Marcelo, passando por aqui, para vou deixar, então, uma palavra para que possamos refletir dentro da reflexão da mesma. Em Números capítulo 23, versículo 19 e também 23, escrito por o grande líder Moisés, quarto livro da Bíblia, livro da lei. Glória a Deus. Olha o que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Meu amado e minha amada irmã, só temos a louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, por você que tem nos acompanhado aí, de perto, de longe, né? Conhecido ou não, e graças a Deus por sua vida, e que os céus os recompense sempre, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Veja, a Bíblia, ela nos traz essa referência sobre a pessoa de Deus, que ele não é homem para que venha mentir. Deus não mente. Glória a Deus, tá? Deus, ele permanece fiel. Às vezes eu posso degladiar-me, cair, rolar, glória a Deus, ser vencido pela mentira, por qualquer outra perturbação, obviamente, se eu der lugar, tá? E como está nesse invólucro, nesse escrito, nessa matéria, nesse corpo, por possuir aqui dentro uma alma e um espírito, onde a alma é sentimentalista, mas o espírito puxa e pende para as coisas de Deus. Glória a Deus. Somos imperfeitos, mas Deus não. Deus é totalmente perfeito, tá? E é impossível que ele venha mentir. Moisés disse isso: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Houve algum caso, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, onde Deus anunciou a destruição. Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra, embora ele, com a sua graça, por intercessão de Abraão, Ló foi salvo com parte da sua família, ao menos a sua duas filhas. Os genros não foi porque não quis, e a mulher de Ló porque ainda estava com o coração para o Egito, e você sabe a história, né? Transformou em uma estátua de sal. Glória a Deus. Entre outras passagens, você vê o livro de Jonas, o povo de Nínive, os ninivitas, os assírios. Deus ia subverter aquela cidade em 40 dias, foi a mensagem que ele colocou nos lábios e no coração de Jonas. Só que o povo ouviu a pregação, ouviu a palavra, e o povo se arrependeu de corpo, alma e espírito, e Deus viu aquilo. Aí Deus estorvou aquele mal, aquela subversão, para um século após. Veja, Deus pode mudar de ideia se ele vê, se eu mudo de ideia, se ele vê que eu me arrependi, se eu me converti, que eu estou com ele, que eu estou fazendo de tudo para não errar, inclusive as mesmas falhas, os mesmos pecados, as mesmas situações. Aí Deus pode mudar, ele pode estorvar esse mal que era para vir, sei lá, para décadas, para séculos, para milênios. E se eu continuar com ele, esse mal vai continuar sendo subvertido, vai ser transformado em bênção em bens. Foi o que aconteceu com os ninivitas, pelo menos da época de Jonas, os contemporâneos do profeta Jonas. Entre outros casos, que Deus mudou de ideia,
quando o homem muda de ideia. Para você ver o tanto que Deus nos ama e que não dá livre-arbítrio de escolha. Glória a Deus. E ele, como ele disse, né? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: eis que os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós outros, que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele solicita para que nós venhamos escolher a vida para que possamos viver. Então, sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você já ouviu Deus dizer alguma vez não cumprir? Eu me lembro desses dois casos. Na verdade, de um, né? Ele ia subir. Na verdade, não é que ele não deixou de cumprir em Nínive. A subversão, né? Jonas pregando, um dia de pregação, 2 dias, 3 dias, dentro daquela cidade. Dentro de 3 dias, Nínive será subvertida. Deus cumpriu, mas não na época de Jonas, não na época daquele povo, porque aquele povo se voltou para Cristo, para Deus. Recebeu Jesus, recebeu Deus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, como seu único Deus verdadeiro. Agora, se você estudar, após um século depois, a destruição vem sobre aquele lugar. Tá? E se o povo daquela outra geração fizesse a mesma coisa que aquela primeira fez, com certeza o mal ia para frente. Então Deus cumpre, e Ele cumpre na hora certa, no momento exato. Não é no meu nem no teu tempo. Agora, quer estorvar isso? Quer subverter isso? Quer mudar essa situação? Quer mudar a história? É só você mudar. Já viu aquela situação que você deseja e quer que todos mudem e você nunca muda? Aí eu lhe pergunto, como é que alguém vai mudar? Como é que a sua família vai mudar se você não muda? Como é que seu filho vai mudar se você não muda? Como é que a sua esposa vai ter outros pensamentos se você não tem? É os mesmos. Como é que você quer que alguém seja transformado pelo poder de Deus quando você não quer? Olhe para cá. Eu e você, vós, eles e elas, nós temos que ser o exemplo. Normalmente, os filhos, a família, observa o modelo e o exemplo dos pais, dos progenitores, para seguir. É raro a prole seguir exemplos contrários aos seus progenitores. Acontece sim, senhor, mas é raro. É aquilo. Se eu quero que as coisas andem bem, primeiro eu tenho que andar bem. Se eu desejo que você mude, a primeira mudança tem que acontecer dentro de mim, em mim. Eu não posso mudar você sem me mudar. E Jesus disse isso em Mateus capítulo 23, versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo quanto vos disserem, mas não vos conformais com as suas obras, ou procedais, porque eles a dizem e não as cumprem, não as praticam. Outra coisa, é simples mudar os outros. É fácil mudar os outros. De boca você muda tudo. De boca se tem, se adquire tudo. Eu quero ver na prática. Na teoria se faz tudo. Por que não transforma essa teoria em prática? Qual é o problema? De não transformar essa teoria em prática, que é o essencial. Sabe? Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não a praticam. Jonas capítulo 2, versículo 8, os que observam as vaidades vãs, deixam as suas próprias misericórdias. É isso que a gente se vê, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Tem pais aí querendo que os filhos mudem, a força de tudo quanto é jeito, ao seu bel prazer, ao seu querer. Agora o pai faz o que para o filho mudar? A mãe faz o que para o filho mudar? O que o professor faz para o aluno mudar? O que o patrão faz para o seu empregado mudar?
O que o empregador faz para o empregado mudar? O exemplo tem que vir daqui. O exemplo tem que vir de mim, de você. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Aqui já é outro assunto, outra situação no mesmo capítulo. Alguém que teme, tem medo de forças espirituais. Olha, tem que ter medo se estiver fora da presença de Deus. Aí, medo não é pavor, é pânico, é terror. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Não precisa você se acovardar, ficar temente, temeroso, com medo, gritante, por macumba, feitiçaria, seja lá o que for. Agora, dá para ficar com medo? Sim. A depender de como está a sua vida com Deus. Se sua vida estiver na posição que Deus deseja que você venha estar, não precisa ter medo de nada disso aí. De nada. Ou de qualquer outra situação. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham ou dormem. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas Deus tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. Tá? Faz-nos regressar outra vez como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. E aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando voltará trazendo consigo os seus molhos, se não houver desvanecido em meu trajeto. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nos encontramos alegres em sua maravilhosa graça e presença. Se dirá de Israel e de Jacó, que coisa Deus tem feito. Então não temas o espiritual, o mal espiritual contra você ou sua casa. Agora, para você não temer e ficar tranquilo, você tem que estar dentro da palavra de Deus, em anexo, em conectividade, em ligação. E não é um momento, é enquanto você respira por entre essas terras, procurar agradar a Deus em todas as áreas, naquilo que Ele recomenda que você venha o agradar. Coloque-se no seu coração, compartilhe se assim desejar, se sentir, curta, comente, teça comentário e se inscreva em nosso canal. Forte abraço, Deus abençoe a todos de igual modo e até a próxima, se papai nos permitir. Amém.